deu assim uma certeza de que ele queria então me dirigir para uma outra passagem, e assim está na bênção, o culto todo está confirmando essa passagem que de último momento o Senhor me deu, amém? Vamos ficar de pé, abrir a palavra do Senhor nos Salmos 78, glória a Jesus. Quarta-feira, culto de campanha de vitória, tema de milagres, culto de milagres. Você veio aqui buscar de Deus um milagre. Deus está vendo o seu esforço de estar aqui, vai te abençoar nessa noite. São somente de glória ao nome do Senhor. Deus está neste lugar e a unção do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Não pare de adorar o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos acompanhar a segunda parte do versículo 19. Salmos 78, versículo 19, a segunda parte que diz assim: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Quantos dizem amém? Amém? Levante suas mãos e dê glória a Deus. Comece a adorar o nome do Senhor. Foi uma pergunta feita, mas você vai ouvir a resposta. Aleluia. Porque Deus está neste lugar para responder questões nessa noite. Deus está nesse lugar para esclarecer as mentes nessa noite. Deus está neste lugar para responder dúvidas nessa noite. Aleluia. Santo Espírito de Deus, Pai eterno, queremos te adorar pela leitura da tua palavra, que é santa, verdadeira e eficaz para trabalhar nos nossos corações. Queremos te agradecer porque essa foi uma oportunidade que tivemos neste dia de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e sabemos que vamos sair daqui com resposta nessa noite. Deus, em nome de Jesus, venha nos esclarecer nessa noite. Venha usar, Senhor querido, esse vaso segundo a tua vontade, porque eu senti nada só e preciso de ti. Deus, o nome do Senhor Jesus, glorifica o teu nome pelos que estão aqui, que vieram buscar. Glorifica o teu nome pelo teu nome mesmo, Senhor, aleluia. Ó Deus, e que essa labareda que aqui está neste púlpito, aleluia, ela venha, Senhor, a se espalhar por esse templo todo, aleluia. E o teu povo sai daqui com um milagre na mão, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Como podem dizer amém? Então sente dando glória a Deus, amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Geralmente, quando nós pregamos, procuramos outros livros, mas é muito, assim, não é comum ouvirmos pregações sobre o livro de Salmos, né? A gente sempre ouve outras passagens muito bem explicadas, muito bem explanadas, mas o Senhor me chamou a atenção nesse salmo. Ele é um salmo bem grande, ele tem 72 versículos e é um salmo interessante. E, irmãos, na verdade, a definição de salmo significa cânticos de louvores, né? Salmo significa cântico de louvor. E o livro de Salmos aqui na palavra do Senhor, ele é um verdadeiro inário israelita, né? Ele é um verdadeiro inário do povo de Israel. Então aqui, os salmos no grego também significa poemas. Então são poemas em formas de música, né? E na palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos, nós temos vários desses compositores, desses autores que um dia, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram esses cânticos. E o Senhor, aprove o Senhor compor a sua palavra desses cânticos. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque são maneiras de adorar o nome do Senhor e também nos trazem palavras de Deus, mensagens profundas aos nossos corações. E aqui no livro de Salmos temos salmistas que compuseram este livro, né, com as suas músicas, com os seus louvores. Entre eles estão o rei Davi, que fez louvores, estão de Salomão também, tem dos filhos de Coré, tem de Asaf, entre outros, que o livro de Salmos é composto. Então foram pessoas, servos do Senhor, em variadas funções, que escreveram
de música para adorar o nome do Senhor. Amém? Então aqui nesse Salmo 78, ele foi feito por Asaf. Asaf, ele era levita, ele era um músico muito importante da casa do Senhor. E ele então aqui está relatando de uma maneira muito profunda, irmãos, e muito linda, a história de Deus na vida de Israel. Declara-se em forma de música a história de Israel, tendo como tema assim, principal, dentre todas as palavras que estão escritas, a sua libertação da escravidão do Egito. Então é um salmo muito bonito. Então vamos aqui procurar entender, porque aqui foi lido na palavra que nós lemos, no versículo 19, uma pergunta: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Então ali nós vemos uma pergunta que o povo de Israel estava fazendo ao Senhor. Aqui fala na primeira parte do versículo: e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E o versículo primeiro da leitura oficial que o pastor Hélio estava lendo falava exatamente sobre a libertação que Deus estava provendo ao povo de Israel, a retirada deles do Egito. Então é maravilhoso quando nós podemos voltar no livro de Êxodo e ler e ver como de maneira maravilhosa, miraculosa, Deus libertou o povo de Israel daquela escravidão terrível. E irmãos, depois que o Mar Vermelho ele foi aberto através do profeta Moisés, quando ele tocou nas águas e o mar se abriu, então começou uma nova etapa desse êxodo do povo. Começou uma nova etapa, porque eles tiveram que peregrinar, tiveram que passar então rumo à terra prometida, e estava aguardando o povo de Israel uma travessia longa pelo deserto. Queridos irmãos, e falar em deserto não nos dá uma ideia muito confortável, não é verdade? Porque deserto é terra árida, deserto é um lugar difícil, deserto é muito quente, deserto não tem água, deserto não tem comida, deserto não tem conforto. E o povo passava por aquele lugar, aquela travessia longa, com os seus filhos, com as suas mulheres, com os seus animais, com as suas bagagens, e certamente chegou uma hora que não estava sendo fácil caminhar dia após dia, noite após noite, e não encontrar comida, e não encontrar aquilo que eles estavam acostumados a usar no Egito. Aleluia! Queridos, então começa a murmuração, começa uma situação difícil. Queridos, e hoje em dia não é diferente. Muitas vezes nós vemos e sentimos que nós estamos passando por desertos na nossa vida, desertos emocionais, desertos de muitas áreas que vivemos, que passamos, e não é fácil passar por ele. E chega um ponto quando você se lembra do que você tinha e de que hoje você não tem mais. Então é muito natural que as pessoas esqueçam de tudo que Deus já fez e só se lembrem daquele momento difícil que está passando. Então Asaf, ele estava começando a escrever, a cantar ao Senhor esse comportamento do povo de Israel, esta situação, a maneira como eles fizeram. Mas ele não escreveu acusações contra o povo, não foi esse o objetivo de Asaf. Esse salmo, ele é muito didático, ele é um ensino muito grande para as nossas vidas. Então ele começou a fazer um convite ao povo de Israel. O primeiro versículo diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. O primeiro apelo em forma de música, o primeiro apelo em forma de cântico foi feito ao povo para que eles escutassem, para que eles se inclinassem, ou seja, para que eles obedecessem a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Coisa difícil é obedecer. Coisa difícil. Muitas vezes nós ouvimos, mas nós não praticamos aquilo que nós ouvimos.